Olá, gente, tudo bem? Nós estamos aqui para a live que a gente tem chamado de A Ternura que Atravessa o Nosso Corpo, e temos convidadas bem especiais para falar sobre esse tema, que tem tudo a ver com saúde mental. E aí a gente vai apresentar um pouquinho cada uma delas. Estão conosco a Rebeca Bergamaschi e Caroline Marques, ambas psicólogas, parceiras de visão mundial, das educadoras dos programas de nossa intervenção, e elas vão conversar com a gente hoje um pouquinho, falando sobre esse tema, né, de saúde mental e como é que, dentro deste tema, a gente pode agir com ternura em relação ao corpo, especialmente com o que tem acontecido com os jovens. E é por isso que, nesse momento, nós também temos aqui participando conosco a Lívia e a Vitória, que são também jovens participantes do movimento, né, que a gente chama de Juventude MJ Pop, e elas também participam dos programas que estão na área de intervenção da Visão Mundial, e nessa conversa vão interagir conosco para dar suas experiências. Então, sem maiores demoras, nós passamos a fala para a Caroline, que ela vai dar aí esse início de abertura desse momento. Obrigada, gente. Bom, olá a todos e todas, um prazer estar aqui participando dessa conversa com a Visão Mundial e com as nossas convidadas maravilhosas, Vitória e Lívia. Bom, desde o comecinho, né, de 2020, assim que deu início aí ao grande acontecimento, né, que foi a pandemia de Covid-19, a Visão Mundial lançou uma ferramenta que ainda continua aí rodando, né, que é o WhatsApp da Ternura, e a ideia foi cuidar daquilo que a gente não vê, que é a nossa saúde mental, né, então enquanto todo mundo estava em casa, precisando se guardar, ficar em isolamento social, a Visão Mundial se preocupou com quem estava em casa, cuidando das crianças e dos adolescentes, sem essa rede de apoio, né? Sem as escolas, sem os projetos sociais, enfim. Então, eu e Rebeca somos psicólogas, a gente organizou aí um fluxo de conselhos terapêuticos e fomos aí ao longo de 2020, 2021 principalmente, né? Que foram os anos mais assombrosos, né, da pandemia, antes aí da vacina chegar e dar uma controlada no nosso cenário aí mundial, a gente esteve à frente aí da ferramenta do WhatsApp de Ternura, conversando com muitas famílias e produzindo bastante conselho terapêutico legal para quem estava em casa, cuidando não só da saúde física, mas também e principalmente da saúde mental, que é o que mantém a gente em pé todos os dias, né? E aí, fruto desse trabalho, a gente lançou um audiobook com as principais temáticas abordadas aí ao longo desses primeiros anos da pandemia, né? Então, o que que as famílias mais perguntavam, o que que as cuidadoras, principalmente mulheres, né? Esse foi um levantamento que a gente fez, que principalmente mulheres estavam em casa, isoladas socialmente, cuidando das crianças e trabalhando remotamente. Então, quais foram os temas mais perguntados, mais dolorosos, né, para essas famílias durante esse tempo? Eu vou compartilhar aqui com vocês um breve, um en passant aqui, vou passar rapidinho pelo nosso material, mas ele está disponível para link, para download por meio de um link que a gente vai disponibilizar pelo nosso canal para vocês. Então, aqui está o nosso material, que são as pílulas de ternura, que foi essa nossa experiência aí bem experimental, uma experiência experimental dessa rede de apoio remota, né? O que é estar apoiando remotamente essas famílias durante a pandemia.
Então, a gente tem aqui todo um audiobook organizado, a gente tem áudios, né? Então, aqui, se você clicar nos playzinhos, a gente tem áudios também, de uma maneira que pessoas com deficiência também consigam ter acesso, né? Um material acessível. Então, a gente fala um pouco da ternura, que é um pouco da nossa live de hoje. A gente começa falando sobre isso, até porque o nome, né, da ferramenta é o WhatsApp da Ternura. Então, essa ideia de tudo que é terno, do que a gente faz, né? Então, como é que a gente... E a Rebeca vai falar um pouquinho mais disso, mas como é que essa ternura atravessa o nosso corpo e tudo que a gente faz, não é? De um jeito, o nosso corpo de um jeito sagrado, né? Um ambiente sagrado que a gente tem que cuidar e zelar. Então, como é que a gente vai aí organizando o nosso corpo por meio da rotina, das conversas, como é que a gente conversa com as pessoas que a gente convive em casa, né, com as pessoas que a gente mais tem intimidade, como é que a gente vai nutrindo boas conversas, e até para conversas do dia a dia, mas também aquelas conversas mais profundas, como você tá, posso te ajudar, né? Por meio dessas conversas a gente vai cuidando do que a gente não pode ver, né? De maneira com ternura, a gente vai cuidando dos sentimentos, do medo, da tristeza, né? Que foram coisas que apareceram muito durante o começo ali da pandemia, né? Que a gente estava vivendo um cenário de sem perspectiva, né? Uma ansiedade, uma angústia, uma insegurança. E para as crianças e adolescentes aí que não tem muito uma perspectiva assim de quanto tempo dura, né? Então, como é que essas conversas sobre o que a gente ia sentindo iam pautando aí as nossas emoções, né? E cuidando do nosso corpo. Sobre a volta, como é que a gente ia voltar, se ia voltar, e até hoje a gente tem falado sobre isso, né? Porque aumenta caso, daí tem que vacinar, tem que se proteger, então como é que a gente foi também entendendo quais eram os nossos espaços seguros, né, do nosso dia a dia, a escola, os professores, os nossos amigos, né, a grande maioria queriam voltar para os amigos, para os encontros, para as pessoas, né, a gente também falou bastante dos espaços que compõem aí o cuidado e a proteção de uma criança, né? Como eu disse, as escolas, projetos sociais, as igrejas, né? Como é que aquele provérbio africano, né? É necessário uma aldeia para cuidar de uma criança. Então, como é que fez falta esses espaços durante o isolamento restrito e como é que isso foi impactando aí na saúde mental das nossas crianças, né? A gente sabe que quanto menor a criança mais via corpo ela aprende, né? E isso ao longo da vida inteira. Então, como é que o nosso corpo foi sofrendo e como é que as nossas emoções foram ficando guardadinhas e a gente foi sofrendo, né? Por conta não só da pandemia que assolou muitos países, o Brasil em especial, teve assim um impacto muito negativo, né, na perda de pessoas, enfim, na área da saúde, e como é que essas parcerias, né, essas redes de parceiros, elas são importantíssimas para a saúde mental, inclusive quando a gente fala de prevenção, atuar na prevenção, né? Como é que a gente tem espaços para falar de si, para cuidar, pessoas que cuidem da gente. E já diria uma psicóloga famosa aqui que a gente termina nosso material. É indispensável que as crianças e nós saibamos que o cuidar de si é também cuidar dos outros. Então, como é que a nossa saúde mental, ela foi, quando a gente foi para o ambiente aí de isolamento,
A gente perdeu aí um pouco do cuidado, nosso cuidado com a gente mesmo, porque a gente perdeu o contato com os outros, né? E o nosso corpo só existe em movimento, em expansão, e enfim. Esse é um pouco da nossa trajetória aqui no WhatsApp da Ternura. A gente vai deixar o link para vocês, é um material muito bacana que foi escrito enfim, conta bastante, um pouquinho mais sobre tudo isso que eu passei por aqui para vocês. E a gente continua funcionando também, vamos deixar o número aqui também para vocês acessarem, enfim, mandarem um olá para a gente. Já tem bastante peças lá de conselhos terapêuticos que são ótimos aí para vocês compartilharem nos grupos de WhatsApp. Quero chamar agora a Rebeca, né, que vai falar mais com vocês sobre o nosso projeto, enfim, mais sobre a nossa temática, né? A ternura que atravessa o nosso corpo. Obrigada. Oi, gente, olá para todas, todos e todes. Muito legal estar aqui nessa conversa e fico muito feliz de não só estar conversando com vocês, com nossas convidadas, mas principalmente sobre esse tema que é tão importante para mim e que eu tenho aprendido e procurado estudar tanto sobre ele. Como a Carol mostrou, a pandemia, né, acho que foi algo muito significativo para todos nós que passamos por ela, cada um com suas questões, seus desafios, suas dores, seus lutos, né? E esse momento de pausa coletiva, de apreensão coletiva também nos fez, eu diria, nos convocou, né? Não foi nenhum convite, nos convocou a estar mais em contato com o nosso corpo, seja também pelos sintomas da doença, seja pela ansiedade generalizada que muita gente estava sentindo, seja pelo tempo que a gente passou mais recluso. Então, foram tantos silenciamentos que possibilitou a gente de estar mais atenta a essa escuta corporal, né? E algo que a gente vem discutindo, né, eu e a Carol, e que tem muito a ver com estudos da psicologia também, é que na nossa sociedade, acho que é muito incentivado esse lugar de separar, né, a mente e o corpo. Então, sempre o que vem do mental, da ordem do pensamento, é muito valorizado, é muito ampliado, é muito validado. O que realmente tem muitas coisas importantes, né? O nosso pensamento nos leva muito longe, ele também é muito necessário para embasar muito daquilo que a gente sente, que a gente percebe, que a gente apreende do mundo. Mas não que isso aconteça em detrimento daquilo que a gente sente e vive com o corpo. Então, a gente tem conversado muito sobre fazer um trabalho e levar mais essa discussão, essa reflexão para onde o WhatsApp da Ternura e o Ninho de Ternura alcançam, porque nós somos um só, né? Eu até separei uma frase do Jung, que é um dos autores, assim, bem importantes. Na verdade, não é do Jung, é do Greene, que ele disse: a separação da psicologia das bases assertivas da biologia é puramente artificial, porque a psique humana vive uma união indissolúvel com o corpo. Ou seja, o que ele disse nessa frase, que não faz sentido a gente tentar separar o que é mente, né, que teoricamente é da cabeça para cima, do nosso corpo, porque a gente é um sistema único, né? Tudo isso está integrado e o que é da nossa mente, o que é do nosso corpo estão sempre ali se retroalimentando. E acho que é muito potente a gente olhar ao redor, olhar para a natureza, como isso acontece em outros seres da natureza, lembrar que a gente também faz parte dessa natureza, lembrar de vários fatores biológicos mesmo que acontecem com a gente, né? A homeostase é é uma dinâmica muito necessária, muito essencial que acontece no nosso corpo. Não sei quem aqui sabe o que é a homeostase, mas é essa regulação do nosso corpo, então da nossa pressão, da produção de certos hormônios, a produção, por exemplo, de saliva, a respiração. E o que é essa homeostase? É um lugar de equilíbrio, é um lugar de promover o equilíbrio entre o nosso mundo interno, né, os nossos órgãos, o nosso funcionamento, em relação na troca com o externo. Ou seja, se a gente vai para um lugar
que a gente precisa falar em público, ou que a gente está um pouco nervoso, muitas vezes a nossa pressão sobe, a nossa produção de bile aumenta, a gente precisa beber uma água normaliza um pouco os níveis da pressão, a gente respirar fundo também, e por aí vai. Se você está se preparando para jogar um campeonato de futebol ou algum outro esporte, nosso corpo também vai se preparando para isso, a mudança de temperatura, então a gente está em constante troca com o mundo. E o nosso corpo também está, né? Literalmente, está sempre se regulando de acordo com essa troca que a gente faz. E por que não olhar também, a partir dessa perspectiva, para a saúde mental? A gente também está todo o tempo, nossas emoções também estão reagindo àquilo que a gente vive, àquilo que a gente experiencia, não só pensa, né, mas que a gente experiencia com o nosso corpo mesmo, com a pele, com o toque, com a fala, com a sensação. Então, acho que essa é a grande novidade desse olhar, e acho que isso traz muita ternura, né, pro nosso corpo. Olhar ele como algo integral, como um só, nossa mente e corpo juntos. E para a gente também poder provar um pouquinho disso, né? Não ficar só falando, sentir isso também com o corpo, eu queria promover aqui uma versão reduzida de uma meditação, né? Porque a respiração também tem muito essa função de nos colocar no presente, no agora, e é algo muito que tem sido muito estudado e que é muito saudável no âmbito da saúde mental também. Tem vários estudos sendo desenvolvidos no Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, de mindfulness, que é um tipo de meditação, para pacientes com dor crônica, para pacientes de diversos nichos, porque a respiração, né, e a meditação que é baseada na respiração, é algo tão natural do nosso corpo e é tão benéfico, e nessa correria do dia a dia, nesse afastamento que a nossa sociedade mesmo tem do corpo, a gente se esquece disso que é tão básico e que faz tanta diferença. Então, para começar, queria pedir para quem está aqui, se vocês quiserem fechar a câmera para se sentir mais à vontade, enfim, mas para ficar de pé, para a gente movimentar um pouco o nosso corpo, se alongar. Então, fica de pé, alonga os braços, do jeito que vocês preferirem. Respira fundo, puxa o ombro até aqui para cima e solta. De novo, respira, respira, respira e solta. E respira assim, largando os braços, deixando fluir mesmo. Não sei se todo mundo tem espaço aí, mas essa coisa bem de soltar o corpo, liberar as tensões. E agora convido vocês a sentar de novo, de uma maneira bem confortável. Quem quiser esticar a perna, fiquem aí à vontade. E eu vou testar aqui online uma versão reduzida de uma meditação para a gente ir escaneando o nosso corpo. Então, a partir de agora, queria pedir para vocês fecharem os olhos e respirar e expirar pelo nariz. E assim, bem no ritmo de vocês, mas focando na respiração. Respirando, inspirando e expirando. E queria pedir para vocês, nesse primeiro momento, levar a atenção de vocês lá para os pés, para a sola dos pés, para o dedão, para os dedinhos, e percebendo essa parte do corpo, se tem alguma dor, se tem algum incômodo, se tem algum machucado, se você às vezes ficou muito tempo de pé hoje ou no dia anterior, e percebendo a sola dos seus pés, calcanhar, e aos poucos fazendo esse escaneamento e subindo para os tornozelos. Às vezes você vai perceber que está com uma vontade de mexer, de esticar, alongar um pouco esses tornozelos. E subindo também pelas pernas, as panturrilhas, a canela.
E sempre atentando para a sensação física mesmo, corporal. Que passear, né, mesmo que via imaginação por essas partes do corpo, você está percebendo. Então a gente chega nos joelhos, às vezes os joelhos também acumulam muita tensão, né, ao longo do dia, às vezes a gente sente necessidade de esticar a perna quando chega em casa depois de um dia intenso, ou então ficamos muito tempo de pé, a gente precisa sentar, e é uma região que às vezes está dolorida, que acumula muita tensão. Então, subindo para as coxas, para os quadríceps. Nosso quadril, que ultimamente tem sido tão necessário que ele fique sempre nessa posição sentada, né, de frente para o computador. E às vezes ele tem tanta mobilidade para a gente, por exemplo, correr, praticar um esporte, estar em outras posições ao longo do dia e está sendo aí subutilizado por conta da rotina. Então, vamos seguindo com o scanner corporal e a gente vai subindo então um pouco mais para o quadril, para as costas, para a lombar, que também é uma região que às vezes acumula muita tensão, às vezes dói de ficar tanto tempo sentada. E seguimos para as costas, depois para os ombros. E a gente chega nos ombros e também nos braços, né? Acho que quem é destro, quem é canhoto, cada braço vai ter aí suas funções diferentes, seus desafios, suas habilidades, mas geralmente mais requisitada também o que fica mais sobrecarregado. Percebam se tem aí dores, incômodos, seu braço está pedindo por algum tipo de alongamento, algum tipo de movimento. Então a gente volta para os ombros, para esse lugar que também acumula às vezes tanto estresse, né, que até o nosso músculo denuncia isso, fica muito tenso. Então a gente vai subindo para o pescoço, também percebendo se o corpo pede por algum movimento, como que está essa região, tem algum incômodo. Então a gente chega na cabeça. E aí, para finalizar esse passeio rápido, a gente pode fazer agora 3 inspirações e expirações para finalizar, cada uma no seu ritmo. E ao final vocês podem ir abrindo os olhos no tempo de vocês. Bom, e foi algo bem rapidinho, né? Só para a gente ter uma provinha, mas acho que é um exercício legal para ir se praticando no dia a dia, né? E é um exemplo de como uma pausa rápida já pode fazer diferença e já inicia um outro tipo de relação com o nosso próprio corpo, né? Perceber, sair desse lugar automático, se permitir perceber mesmo o que o nosso corpo está querendo nos dizer, onde está precisando receber mais atenção. E, bom, essa relação mais estreita com o nosso corpo vai reverberar em vários outros lugares, né? Que com certeza vão implicar também na nossa saúde mental. Às vezes, uma prática de alongamento mais constante, uma prática de exercício, e por aí vai. E isso também vai se tornando um recurso, né? Para a gente lidar muitas vezes com ansiedades, com angústias, com medos, mas sempre esse olhar integral, esse olhar
para o nosso corpo e para nós mesmo, né, como um todo. E bom, acho que a gente ainda vai poder conversar mais sobre tudo isso, mas nesse momento eu queria convidar, né, a Vitória e a Lívia para contarem um pouco sobre as experiências que elas tiveram ao longo da pandemia, ao longo do isolamento social, como tem sido a volta das atividades presenciais, né, e a relação com o corpo em todos nesses cenários tão diferentes. Não sei quem de vocês quer começar. Vitória ou Olivia? Quem começa? Oi, gente. Olá. Meu nome é Vitória, tenho 18 anos. E, nossa, quando começou a pandemia, eu não acreditei no começo que a gente estava parando de estudar, parando de ir às aulas, né? E foi muito ruim. Eu não gostei muito de ter que estudar em EAD, estudo à distância. Eu não gostei. Foi bem chato no começo. Eu senti que eu estava emburrecendo, tá? Eu estava emburrecendo. Porque é muito diferente de você estudar online e você estudar presencial. Presencial, você tem alguém ali para te auxiliar, para te explicar, para te ajudar nas tarefas. E em EAD não tem ninguém para te auxiliar. Você mesmo tem que se virar, tem que procurar. E foi uma experiência que eu não quero passar mais, que foi muito ruim mesmo. E quando voltou às aulas, eu senti que eu estava começando de novo. Eu tinha esquecido tudo, né? E teve que voltar todas as matérias de antigamente, para relembrar, para dar uma revisada, antes de começar a matéria que realmente deveria ter iniciado. Foi bem chato no começo, mas agora tá tudo bem. Lívia. Acho que enquanto Lívia não aparece, Vitória, você teve alguma sensação diferente no seu corpo? Você sentiu, às vezes, uma tristeza, uma ansiedade, angústia? Como é que foi essa parte mais interna, assim? Eu sentia muita ansiedade. Eu também ficava meio triste por não ter contatos físicos, né? Por estar ali só em casa e nada mais. Eu sentia muita falta, né, dos meus amigos, das pessoas com quem eu convivia, porque eu tive que parar de conviver, né? Então foi um processo bem chato. E como você foi lidando com todos esses sentimentos, Vitória? Fui tentando distrair a minha mente com o que eu podia. Eu fui ler, sei lá, brincava, montava quebra-cabeça, fazia yoga, vários tipos de exercício para ver se diminuía. E funcionava. Que legal, Vitória. Você mesma foi percebendo o que seu corpo estava ali precisando, que tinha alguma coisa diferente, você foi procurando não se abater, né? Não deixar ali as coisas irem de mal a pior. Mas você foi ali nutrindo o teu corpo com o que você parece que sabe que te faz bem, né? E me conta, você ficou sozinha em casa durante a pandemia? Como é que foram as relações durante esse tempo na tua casa? Não, eu não fiquei sozinha, eu fiquei com os meus tios, né? E a gente foi passando bem, foi lidando com as coisas como podia.
entendeu? Me ajudavam no que eu precisava, nos meus trabalhos de escola, e a gente foi se dando super bem. Que legal, que bom que você não ficou sozinha, né? E me conta desse exercício de agora, como é que foi para você essa vivência, né? Esse scanner pelo corpo, como é que foi? Você já tinha feito antes? Sentiu alguma dor que você não tinha prestado atenção? Conta pra gente. Eu já vinha feito antes, né? Eu procuro sempre fazer para ver se eu estou bem, eu procuro olhar dentro de mim para ver se eu estou bem internamente também. E eu não encontrei nenhuma dor assim, física ou emocional. Que bom, né, Vitória? Que bom que você está atenta já ao seu corpo, né? Parece que faz parte aí da tua rotina e você está atenta aí, vai entendendo o que teu corpo precisa, né? E você vai nutrindo ele com os nutrientes que ele vai demandando, né? Que bom, Vitória, isso é super importante para a saúde mental, você não tem noção, ideia. A Rebeca compartilhou um pouco, né? Mas os psiquiatras hoje em dia, eles receitam remédio quando precisa, né? É claro, mas indissociável assim, esporte e respiração, meditação, né? Se vai fazer uso de medicação ou não, eles é imprescindível, né, para a saúde no nosso corpo. Esporte, movimentar o corpo e respiração, como a Rebeca falou. Que legal, Vitória. São Obrigada. recursos que todos nós temos, né? Muito Sim. acessíveis. Então, acho muito legal a experiência que você compartilhou aqui, que conta desse processo de você mesmo descobrindo, né? Experimentando aí o que pode te fazer bem e chegando a esse lugar de movimentar e de perceber essa melhora. Lívia já está conosco novamente. Eu acredito que ela já tenha condições também de colocar a experiência dela. Lívia, você consegue nos ouvir? Acho que ainda não. Talvez seja alguma coisa no microfone dela, Tainá, para checar. Mas enquanto a gente ajusta o microfone e a câmera de Lívia, uma coisa que eu achei interessante do exercício, Rebeca, é porque à medida que você ia falando, eu acho que Vitória também percebeu isso, geralmente eu, quando estou em casa, eu faço algumas pausas, levanto quando eu estou trabalhando e volto. Mas quando está muito apressada, parece que isso não faz efeito. Nesse momento em que você tratou da respiração também, e a gente estava escaneando o corpo desde os pés até a cabeça, eu achei interessante que eu fiz um movimento no calcanhar e parece que eu senti ele mais do que eu sentia em qualquer outro momento. Então, realmente, a questão mental da atenção que a gente tem que dar para o corpo, né, que precisa ser uma atenção com ternura, se a gente não observa isso, a gente começa a depois sentir sinais de, talvez, de algum problema, e que se a gente passasse a se perceber mais, talvez eles não seriam tão invisíveis, né? Mas eu acho que agora a Lívia já está pronta. Vamos passar a vez para ela agora. Lívia, por favor. Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Que bom. Eu não tô conseguindo. Acho que agora foi. Vocês estão me vendo? Então, gente, boa tarde, meninas. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite, né? Para quem não sabe, eu me chamo Lívia, eu sou integrante do Merak do Gueto, eu sou aqui de Fortaleza, do Ceará, né? E a gente foi convidada para bater um papo sobre a saúde mental nesse tempo de pandemia, então mais para a gente que é estudante, né? Eu creio que também ela também é do ensino médio, eu sou do ensino médio, estou terminando a escola esse ano.
E como foi dito, como a Carol falou mais cedo, tanto a Carol como a Rebeca, o nosso corpo, ele dá muitos sinais do que a gente sente. Às vezes a gente sente uma dor de cabeça que a gente não tem costume de sentir, uma dor nas costas. E eu acho que nesse momento pandêmico foi um momento que a gente sentiu muito isso, pelo fato de que às vezes a gente passava muito tempo dentro de casa, né? Eu passei mais de 6 meses sem realmente sair de casa, eu não saía de casa nem para ir no mercado. Então eu passei por essa situação de que eu não saía de casa nem para ir no mercado, então eu passava muito tempo dentro do meu quarto. Eu passava muito tempo no mesmo local, na mesma posição, até mesmo tentando estudar, que foi uma coisa que muitas das vezes prejudicou muito a minha saúde mental, né? Uma situação de tentar estudar e ali não conseguir, você acabar se pressionando pelo fato de que você não está conseguindo dar o seu melhor, né? E a gente se pressionava por uma situação onde todos nós estávamos passando pelo mesmo, mas a gente acabava se autopressionando, colocando a culpa em nós, quando na verdade aquilo estava acontecendo com todo o resto da população, mas a gente acabava só vendo a nossa situação, né? Então o corpo dá muitas. Eu mesmo tive a experiência de que uns dias antes de eu ter tido uma crise de ansiedade, o meu corpo ele estava com muita dor, estava com muita dor nas costas, estava sentindo muita dor de cabeça. E é totalmente o sinal do meu corpo, porque o meu corpo estava muito cansado, eu estava muito exausta, minha cabeça não parava de pensar por causa da preocupação. A gente ligava a televisão e sempre saíam notícias ruins, saíam notícias do que estava acontecendo, e a gente acabava se sobrecarregando com tudo aquilo, e a gente se sentia culpado, e não poder sair de casa, e assim, aqui no Ceará em especial, eu acho que a gente tem uma mania muito grande de tratar os outros com abraço. A gente está toda hora em cima um do outro. Então, assim, para a gente ter isso desse afastamento físico de uma hora para outra, porque antes do Covid a gente estava no carnaval, a gente voltou do carnaval e já tinha o Covid, e a gente teve que só se afastar de todo mundo se trancar dentro de casa. E tudo isso aconteceu de uma forma muito repentina. E eu, que sou uma pessoa que gosto muito de toque físico, sofri muito com isso. Meus pais pegaram Covid muito cedo, e eu sou do grupo de risco. Meus pais eram muito difícil, porque era minha mãe trancada dentro de casa, dentro de um quarto, e eu trancada dentro de outro quarto, tentando fazer algo que eu não estava conseguindo, porque meu corpo e minha cabeça não estavam deixando, porque eu estava cansada e eu não queria me dar esse descanso, eu não queria entender o que estava acontecendo comigo mesmo. E foi uma situação, assim, muito complicado, tanto que, assim, depois que liberaram a terapia após o tempo de pandemia, que se eu não me engano foi depois da primeira dose, assim que terminou eu comecei a fazer terapia, porque eu realmente estava muito mal, porque eu não sabia para onde correr, eu estava muito, muito, muito perdida sobre tudo que estava acontecendo. Foi uma situação muito complexa, uma situação de se tentar se entender, e eu acho que, assim, passamos muito para a gente, falando agora, puxando mais para o lado educacional, puxando para o lado mais institucional, enfim, o fato de que a escola, a maioria das escolas nunca tinha passado por uma pandemia e não estava pronto, não tinha um projeto pronto, porque tudo aconteceu muito rápido e ninguém sabia o que estava acontecendo. Então, assim, nos primeiros dias, eu estudo em tempo integral, né? E aí, nos primeiros dias, eu tinha muitas atividades, eu tinha mais de 18 atividades por dia. E quando voltou às aulas online, eu tinha as 9 aulas por dia. Só que das 9 aulas, que juntam dá 45 por semana, se eu assistia 16 aulas, era muito por semana. Porque eu não conseguia ter rendimento, eu não conseguia acordar. E eu sempre fui uma pessoa que a minha atividade sempre era dançar. Só que eu não conseguia nem dançar de tão triste que eu tava. E eu não conseguia fazer uma atividade física, porque eu nunca tive costume de malhar, fazer um alongamento. Então, isso dificultou muito o meu processo pandêmico, porque eu não tinha o costume de estar ali me alongando, me exercitando. Hoje em dia eu consigo, que é uma coisa que a pandemia me fez gostar, que hoje em dia eu não me vejo mais sem, que é o esporte físico, uma musculação, algo assim. Mas antes disso eu não tinha esse costume. Então eu sofri muito nos primeiros meses porque eu não sabia para onde correr, eu não sabia o que fazer. E porque é muito estranho, porque era algo que ninguém que eu conhecia já tinha passado. Então não tinha aquela troca de experiência
Acho que É Lívia 16 anos. voltou. Deu uma Quando a cortada no pandemia, finzinho. quando a pandemia começou, eu tinha apenas 16 anos. E hoje eu tenho quase 19 anos. É uma situação assim, passou-se muito tempo e até hoje eu tenho muitos resquícios do Covid. Tenho muitos resquícios de que eu vejo minha família, meus pais não têm o cheiro das coisas direito até hoje por conta do Covid. E tudo de medo, de insegurança e tudo mais. É uma situação muito complexa. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim, Lívia, agora foi. Ah, agora. É, Pode deu, continuar. vocês não ouviram nada do que eu falei antes? Eu estava travada, Sim, mas agora não, eu vou. ouvimos. Deu só Ah, uma que pequena bom. travada, logo voltou. Tá bom. É uma situação muito complexa e eu acho que é um assunto que a gente tem que colocar em pauta, que é os jovens pós-pandemia. Porque quando eu voltei para a escola esse ano, eu voltei na escola no último ano do meu ensino médio. Então, assim, eu perdi meu ensino médio praticamente inteiro. E as pessoas do primeiro ano que entraram esse ano no ensino médio estão vivendo o que eu também estou vivendo, porque eu não tive nenhuma experiência. Eu não tive aquilo. E o fato de que também a gente acabou perdendo o costume de estudar, né? A gente acabou perdendo aquele costume de sentar, estudar um pouco, de ver o que está sendo passado. Na maioria das vezes a gente perdeu esse costume, a gente perdeu essa mania. Então é uma situação muito complexa e eu acho que muitas escolas, não a minha, mas eu digo por várias outras, que chegaram e tentaram fingir que nada tinha acontecido. Tentaram fingir que não tinha acontecido nenhum ato pandêmico e que estava tudo bem, os jovens vão se adaptar bem quando não, sabe? Para mim, voltar a estudar em tempo integral logo após a pandemia foi uma situação muito assim, porque eu acordava meio-dia na pandemia porque eu simplesmente não conseguia dormir de madrugada com ansiedade. E acordar e ter que me reestruturar, a ver pessoas todos os dias, que no meu caso foi um medo muito grande, porque como eu disse, eu sou grupo de risco, meus pais são grupo de risco, eu tive muito aquele medo no começo de, meu Deus, e se eu abraçar fulano e, enfim, a infecção continuar, tudo voltar, o medo de que qualquer notícia, porque qualquer mais 15 dias, porque tudo começou com 15 dias, né? E se tornaram 2 anos. Então, aquele medo de, nossa, e se vier mais 15 dias e depois mais 15, você não saber mais para onde ir? Então, é muito complexo. E muitas das vezes a gente ignorou, a gente tentou ver nossas emoções e ignorar, a gente fingia que não tinha nada acontecendo, quando tinha muitas coisas acontecendo, o nosso corpo respondendo, a nossa mente respondendo e a gente ignorando o tempo todo aquilo. Então é uma situação muito que tem que ser debatida, principalmente, eu acho que pelo setor educacional brasileiro, sabe? Colocar isso em pauta de que tem jovens adolescentes que ainda não conseguiram se reestruturar. Eu fico pensando quem perdeu pais por causa disso, ter que voltar e fingir que tá tudo bem quando não tá, sabe? Você perdeu seus pais e você não teve o que fazer, e muitas pessoas que perderam os pais nessa época nem velórios puderam fazer, sabe? Não puderam fazer um enterro, não puderam fazer nada, sabe? Eu vi pessoas da minha sala que perderam pais durante a pandemia que não puderam fazer um velório, então é muito complexo. E é um assunto de que a gente tem que fingir que tá tudo bem quando na verdade não tá, sabe? Eu acho que o estímulo que a gente teve desde pequeno é achar que a depressão, a ansiedade é uma besteira, quando na verdade não é. A depressão é uma doença como as outras doenças, sabe? A sua dor física não diminui minha dor mental. E isso tem que ser tratado da mesma forma que se você quebra uma perna, você tem que ir para o médico. Se você está com crise de ansiedade, você tem que ir num psicólogo. E as pessoas não falam sobre isso, do quanto é importante a gente também tratar da nossa saúde mental, porque a cabeça é o centro do nosso corpo. Se a nossa cabeça não está bem, o nosso corpo não vai ficar bem, sabe? É um assunto que tem que ser tocado muitas vezes e a gente não dá a devida importância para isso, né? Fico muito feliz porque vejo muita evolução nessa questão de a gente está dando mais atenção sim para a nossa saúde mental, a gente está dando sim, mas eu acho que ainda falta muito processo da gente conseguir entender a dor do outro, da gente conseguir ver que se não é uma dor para você, é uma dor para mim. E a sua dor física, eu repito e digo, a sua dor física não diminui a minha dor mental. Seu problema não é maior que o meu, sabe? É um assunto que tem que ser tocado principalmente pós-pandemia. Perfeito. Obrigada, Lívia.
Vamos De passar aqui para... nada. Pode continuar, Carol, mas a gente queria agradecer também, Lívia, por essa participação. Que bom que você pôde colocar, assim como Vitória também, essa experiência para nós. Obrigada, Lívia, obrigada, Vitória. Eu e Rebeca, a gente fica aqui com o coração, acho que aflito, né, de ver, entender, compreender melhor como é que foram, né, esses anos mais rígidos, né, do isolamento social, porque de fato, quando a gente fala de ternura, né, educar com ternura, cuidar com ternura, a ternura que atravessa o nosso corpo, né, a gente está falando de uma cultura de não violência, né, comunicação não violenta, é, nenhum ato, né, que seja violento com o nosso corpo. Esteve uma coisa que a gente viveu esses últimos 2 anos, foram, né, agressões à nossa família, à nossa saúde pública, individual, nossa saúde mental. Então, a gente acolhe, assim, o depoimento de vocês, e entende que esses espaços, né, de fala, de troca, eles são potentes para que pessoas que escutem, de repente, não tenham tido aí os espaços que vocês tiveram, né, de família. Vitória ficou com os tios na casa, Lívia também, apesar aí da rotina com os pais, né, grupo de risco, estava em um ambiente seguro, né, então a gente sabe que ainda assim tem pessoas em situação de vulnerabilidade que viveram mais violências ainda, né, assim, ambientes não seguros, né, não tiveram uma casa aí, um ambiente terno, né, com uma rede de proteção, de ternura. E isso, tanto Vitória quanto Lívia falaram, né, da falta que fez as pessoas, né, como pessoas ajudam a gente a manter a nossa saúde, o nosso corpo são, né, são e salvo. Então, de fato, foi um período extremo, né, de violências extremas, e que a gente foi vivendo, e agora é hora de voltar os nossos olhos para dentro, né, para o nosso corpo, e ver onde ele foi agredido e cuidar com ternura, né, a ternura que vai atravessando o nosso corpo, e a gente vai podendo escutá-lo, né, e escutando, compartilhar, para que isso não fique guardado só dentro da gente, né, e vire monstros aí debaixo da cama. Mas quanto mais a gente conta de nós, mais as coisas vão se iluminando. Obrigada por essa conversa, pela experiência de vocês que estão aí no ensino médio. Espero que seja alegre e divertida, apesar de tudo, porque é um tempo muito especial, né? O ensino médio, sempre muitas boas recordações. Espero que vocês, à maneira do tempo de vocês, tenham aí amizades boas para se lembrar e momentos bons aí com o corpo de vocês para se lembrar. Obrigada. Rebeca? Obrigada, meninas e todas que estão aqui participando, né, por terem compartilhado das suas experiências. Acho que tanto a Vitória, a Ruth também, comentando sobre o escaneamento, a Lívia, foram diferentes olhares sobre como muitas vezes faz falta o corpo no dia a dia, né, e como trazê-lo para junto faz uma grande diferença, né? No caso da Lívia, como muitas vezes as escolas desconsideraram isso nessa volta às aulas, nessas novas rotinas, né? E acho que espero que a gente saia aqui desse encontro convocadas a isso, né? A estar sempre trazendo o corpo mais para junto, vivendo e vivenciando, experienciando todos os nossos compromissos, nosso cotidiano com ele também. E muito obrigada pela oportunidade de conversar com vocês e também falar sobre esse assunto. Ruth?
Joia, que legal, gente, que conversa boa, né? A gente atribuir essa ternura que precisamos ter em relação ao nosso corpo e nossa mente. Vitória e Lívia colocaram isso muito bem, a Rebeca e a Carol também, né, trazendo esse tema que trouxe à tona, né, na fala das meninas, a gente percebe com tanta clareza. E que esse movimento ele seja assim o primeiro de muitos que a gente possa conversar com as nossas crianças e os nossos jovens, os responsáveis, as pessoas que cuidam, né, das crianças também sobre esse tema. É interessante ouvir a Lívia comentando, né, que não tinha para quem colocar, não sabe como a gente poderia se fazer, a gente precisa de pessoas, como a Carol falou. Então, assim, que esse tema, né, da ternura que atravessa o nosso corpo, ele seja a pauta de todo dia, que a gente consiga, né, unir e não mais desvincular, que a gente tem o hábito de fazer, é essa questão da ideia que corpo é uma coisa e mente é outra, que a gente precisa de ambos para se equilibrar e agir com ternura diante de nós e do outro, né? Como bem colocou a Carol, em relação, a gente só se percebe quando a gente está em relação ao outro. Então, que bacana, muito obrigada, a Visão Mundial, a gente aqui, a comunidade do Conexão Ternura da região também agradece, meninas, a participação de vocês, ela é muito bem quista, né? A gente vê adolescentes e jovens junto com a gente discutindo esses temas que são tão importantes. E que bom também ter a parceria de Rebeca e de Carol junto, para que a gente possa, em outros momentos, também trazer essa discussão novamente, né, à tona. E utilizar esses equipamentos que a Carol bem colocou, né, que foram desenvolvidos durante a pandemia, a partir delas, né, parceiras de Visão Mundial. Então, a gente hoje tem o WhatsApp de Ternura, a experiência que coloca em amostra o que foi o WhatsApp de Ternura no seu primeiro ano é o audiobook, então vale a pena entrar no site da Visão Mundial, verificar, ele existe no idioma tanto em português quanto em espanhol e está à disposição de qualquer pessoa. Mas muito obrigada, gente, por esse momento, por essa partilha aqui nessa conversa e que a gente possa ter muitos outros momentos para discutir esse tema também de próximas vezes. Um abraço, muito obrigada, gente. Tchau.